bom estar vendo o João vir assistir. João vir assistir a palestra, que maravilha. Bom dia a todos. Bom dia a todos, os irmãos presentes, os irmãos ausentes. Bom dia aos internautas. Bom dia aos irmãos desencarnados que também estão aqui presentes. Hoje, como Lindy já falou, nós vamos iniciar uma nova obra de Humberto de Campos, dessa vez reportagens do além-túmulo. E ele abre as reportagens com uma fala dele próprio. O prefácio do livro é uma espécie de carta que ele manda para nós, né? Para nós encarnados. Então, o título é Do Noticiarista Desencarnado. E aí, ele começa para cima, né? Ele começa com uma... para baixo? Começa com uma frase que eu achei muito interessante. Aliás, não só a frase, mas o parágrafo todo. Ele diz: a sepultura não é a porta do céu. Né? Porque muitos acham que quando morre a gente mesmo diz assim: ah, fulano foi para o céu, fulano descansou, foi para o céu. Então ele vem com essa afirmativa: a sepultura não é a porta do céu, mas também não é passagem para o inferno, porque também a gente costuma dizer, para aqueles que a gente não gosta, que não tem afetividade, a gente, ai, que bom que ele foi para os quintos dos infernos. Um inferno só não basta, tem que ser os quintos. Mas aí ele diz que a sepultura é o bangalô subterrâneo das células cansadas. Eu achei isso maravilhoso. O bangalô subterrâneo das células cansadas. Aí o que é um bangalô? Né? Um bangalô é uma residência, como é que a gente chama? Uma residência mesmo, uma cabana suntuosa, né? Então, ele diz que é essa residência suntuosa subterrânea das células cansadas. Então, as células se cansaram, as células deram PT, né? Não é assim que se diz? PT, perda total, e aí essas células cansadas vão descansar num bangalô. Ele diz também que a sepultura é silencioso depósito do vestuário apodrecido. O nosso corpo maravilhoso, que a gente faz tanta coisa para manter ele lindo, para manter sem rugas, para manter sem gorduras, e faz cirurgia e faz um monte de coisas para manter esse corpo lindo, mas na verdade o corpo lindo vai parar, né, num depósito de coisas apodrecidas. Então aquele corpo que a gente valorizou tanto, que a gente gastou tanto, para deixar ele lindo, maravilhoso, não aceitando que o corpo envelhece, né? E que ele vai se tornar pior ainda, pior do que velho, vai se tornar apodrecido, né? Aí ele continua dizendo: o homem não encontrará na morte mais do que a vida. E de verdade, né, a vida continua, a gente sabe. Tem aquela obra de André Luiz que relata exatamente isso, que a vida continua. Na história de... Quem lembra? É a história de... Eu esqueci o nome dela agora. É a história de um casal, né, que se encontra num local onde eles estão doentes e depois eles falecem e se encontram novamente no mundo espiritual. Então, a vida continua. O título do livro é esse: a vida continua. Mas era os livros de vida, né? Não, essa é de
É de André Luiz e Chico. A vida continua. Tem o filme também. O homem não encontrará na morte mais do que a vida. E no misterioso umbral, a grande surpresa é o encontro de si mesmo. É o encontro de si mesmo. É aí que a gente vai. Quem não fez o estudo, né? Essa semana eu disse a Nando que eu já estou lá. Mãe, não sei o que, você vai para o umbral, não vou, eu já estou lá. Então, a grande surpresa do umbral é o encontro com a gente mesmo. Quem não fez o seu autoconhecimento, como eu, vou ter a oportunidade de fazer lá, né? Olha, Lídia, a gente vai ter que fazer lá. Eu já falei que eu já estou lá. Então, a grande surpresa... Porque já começa a tentar se melhorar um pouquinho. A gente, para ver se não fica muito tempo lá. E a gente ter essa realidade, né? Que a gente vai passar por ele, que a gente tem essa oportunidade aqui para refazer os nossos conceitos, as nossas crenças, as nossas ideias, os nossos comportamentos, para quando a gente chegar lá não passar muito tempo, né? Para quando a gente se encontrar conosco mesmo, a gente não tenha vergonha de se encontrar com a gente mesmo. A gente não tenha vergonha, porque eu acho que é muito, muito difícil, além de estar no umbral, a gente ter vergonha da gente mesmo, das atitudes que a gente tomou aqui na Terra, né, das humilhações que a gente fez os outros passarem. Então, é essa vergonha que a gente vai passar, mas não é diante de Deus, é diante de nós mesmos, da nossa consciência. Falar, pois, de homens e de espíritos, como se fossem expoentes de duas raças antagônicas, vale por falsas concepções das realidades eternas. As criaturas terrenas são, igualmente, espíritos revestidos de expressões peculiares ao planeta. Então, a gente sabe que os espíritos, eles não são expoentes de raças antagônicas, eles são nós mesmos que, no momento, estamos encarnados e, em um outro momento, vamos estar desencarnados. Então, não somos raças diferentes, nós somos da mesma raça. Só que ele está dizendo aqui que concepções das realidades eternas. Então, as concepções, né, as ideias, os conceitos que a gente faz, vale por falsas concepções das realidades eternas, porque tem uns que acreditam, que confiam, tem outros que não creem, uns que não querem nem ouvir falar em espíritos, mas esquecendo que, na verdade, cada um de nós é um espírito, né? Cada um de nós é um espírito encarnado, chamado alma nesse momento, mas que no futuro seremos espíritos desencarnados. Aí ele diz: as criaturas terrenas são igualmente espíritos revestidos de expressões peculiares ao planeta. Então, em cada mundo, né, a gente sabe que na casa do Pai existem muitas moradas. Então, de acordo com a morada que a gente está, a gente adquire expressões peculiares àquele planeta, àquela morada onde a gente se encontra. Hoje a gente se encontra na Terra, em Feira de Santana, no Nordeste da Bahia, ou no Nordeste do Brasil, no estado da Bahia. Então a gente vai assumir as expressões peculiares à nossa vivência, ao nosso entorno, aonde a gente vive, né? E aí fazem umas caricaturas do baiano que eu acho reprováveis, né? Eu não gosto muito dessas caricaturas que fazem do baiano, mas vamos lá. Esquecem os serviços que lhes competem no esforço comum. Então, os espíritos aqui na Terra, eles se envolvem
Volta. Acho que eu pulei, não foi? Pulou. Eu pulei um pedaço. Volta. Quanta gente? Eu ainda estou aqui. Sim, eis a verdade que o cristianismo restaurado difundirá nos círculos da cultura religiosa. Então, essas verdades todas, que nós somos espíritos, que a sepultura não é a porta do céu, nem também a passagem para o inferno, essas crenças todas que nós temos, é que o cristianismo veio restaurar, porque muita gente ainda hoje tem crenças erradas a respeito do espiritismo. Porque o espiritismo é coisa do demônio. Ainda trazem aquela ideia de um Cristo que era revolucionário, que era feiticeiro, que era malquisto pela sociedade. Então, até hoje, muita gente ainda traz esses conceitos, né, nos círculos religiosos. E aí não querem nem ouvir falar de Jesus, nem ouvir falar da doutrina espírita. Está passando. Quanta gente aguarda a grande transição para regenerar costumes e renovar pensamentos. Então, muita gente está esperando ter uma grande transição, ter uma grande revolução, um grande acontecimento para poder renovar os seus pensamentos. Mas acontece que é o hoje. Cada dia que a gente passa sem renovar os nossos pensamentos, sem renovar as nossas crenças, as nossas opiniões, cada dia que a gente passa é um dia a menos para a gente se transformar. E com certeza é um dia a mais lá no umbral, né? Porque a gente tem a oportunidade aqui e não aproveita, vai ter que dar conta disso lá onde a gente estiver. E como a gente não aproveitou para fazer o bem, menosprezou os patrimônios divinos, a gente então vai ter um tempinho maior para refletir lá no umbral por que a gente não aproveitou o tempo em que a gente estava aqui. Portanto, é aqui e agora, é hoje, é já que a gente tem que se modificar. Aqueles pensamentos de egoísmo, aqueles pensamentos de racismo, aqueles pensamentos de não aceitação das pessoas como elas são. Então, tudo isso a gente vai se cobrar da gente mesmo quando fizer a nossa reflexão lá no umbral. Portanto, vamos acabar com o nosso egoísmo agora, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Vamos acabar com os preconceitos, aceitar todos como eles são, porque todos somos irmãos e todos somos filhos de Deus. O deslumbramento que invadiu as zonas de intercâmbio entre as esferas visível e invisível operou singulares atitudes nos aprendizes novos. Então, com essa, com essa descoberta, digamos assim, da existência do mundo espiritual e da relação entre o mundo espiritual visível e o invisível, isso operou atitudes novas nos aprendizes novos. Nós somos novos aprendizes. Então, nós, conhecendo a existência do mundo espiritual, tanto no mundo visível como invisível, a gente já tem o dever de ter atitudes novas, porque o aprendizado que a gente faz não é para guardar na caixinha. Vamos nos lembrar da parábola dos talentos, né? O aprendizado que a gente faz não é para enterrar, mas é para colocar em prática. Então, é isso que Humberto de Campos está nos ensinando
Então, em círculos diversos, companheiros nossos, pelo simples fato de haverem transposto os umbrais do sepulcro, são convertidos pelos que ficaram na terra em oráculos supostamente infalíveis. Então, olha o que ele está chamando a atenção da gente. Quando morre uma pessoa, a gente diz: ah, era tão bom, tão maravilhoso. Por que que Deus leva essas pessoas maravilhosas e deixam fulano de tal, cicrano, beltrano, que só faz maldade, que é tão ruim? Deus é injusto. A gente costuma dizer isso. Então, quem morre, no nosso conceito, ou no conceito de muitos, vira santo, né? Vira santo. Em oráculos supostamente infalíveis. Eles não falham, eles são maravilhosos, são almas boas, e aí a gente transforma eles em santo. Alguns amigos, porque encontraram benfeitores na zona espiritual, esquecem os serviços que lhe competem no esforço comum. Então, encontraram benfeitores na zona espiritual, esquecem os serviços que lhe competem no esforço comum, porque acham que os benfeitores é que vão fazer o esforço para eles se modificarem, porque na verdade quem tem que fazer o esforço de melhoria somos nós, assim na terra como no céu, né? Enquanto estamos aqui e quando partimos para o mundo espiritual. Não são os benfeitores espirituais que vão fazer isso por nós. A cada um compete a busca da sua melhora, da sua elevação. Médiuns necessitados de esclarecimentos são transformados em semideuses, transformados por eles próprios e transformados também por nós, porque esses médiuns, tem muitos médiuns que se acham, né? Porque eu só recebo espíritos elevados. Porque, né, eu só recebo espíritos de Joana de Ângeles, de São Francisco de Assis e de uma série de espíritos gloriosos, né, que já passaram por todo esse processo que ele está descrevendo aqui, já se modificaram, já se tornaram espíritos bons porque fizeram bem, já se tornaram espíritos de escola. Então, os médiuns se acham semideuses, e aqueles que não recebem os espíritos gloriosos, aqueles não valem nada no nosso conceito. Até passista, tem gente que só quer tomar passe com fulano de tal, porque o passe de fulano de tal é melhor do que o outro fulano, né? Eu já presenciei alguém dizer: não, eu não quero passe coletivo, porque o passe coletivo não tem o mesmo valor do passe individual. Então, quando a gente vai tomar um passe com essa crença, com essa ideia, que valor vai ter esse passe? Se a gente mesmo já toma o passe renegando o passe. O irmão também. Hein? O irmão também, porque não quer estar junto com o outro. Sim, sim. Então, os médiuns precisam ter cuidado, eles não são semideuses, muito pelo contrário, muitas vezes eles estão aqui em provações, né? Muitas vezes eles estão aqui em provações. Todas as vezes, né? Estão aqui em provações. Então, tem mais compromisso. Pois é, peça a Deus, tenha humildade, peça a Deus, né, que lhe fortaleça, que lhe ajude a passar por essas provações de uma forma caridosa, entendendo que está aqui em provação para se redimir ou para consertar os erros que cometeu em outras encarnações. Portanto, o médium tenha uma oportunidade de se melhorar e não de virar semideus.
quanto mais um Deus inteiro. Agora é aqui, né? A alegria da imortalidade embriagou a muitos estudiosos imprevidentes. Então, os estudiosos imprevidentes, sabendo que existe a imortalidade, que eles não vão morrer agora, porque eles, mesmo que o corpo morra, o espírito continua vivo. Então a gente vai vivendo de forma imprevidente, não trabalha as nossas falhas, os nossos equívocos, e vai transferindo para uma outra. Na outra encarnação eu resolvo isso, na outra encarnação eu resolvo isso. Dorme-se ao longo de trabalhos valorosos e urgentes à espera de mundos celestiais, como se o orbe terrestre não integrasse a paisagem do infinito. Então a gente dorme em berço esplêndido, né? Perdendo a oportunidade de servir, de fazer trabalhos valorosos, como ele diz, de fazer a oportunidade de servir enquanto a gente está aqui, esperando que quando a gente chegue no mundo espiritual, a gente vá ocupar mundos celestes. Nós nem nos percebemos como devedores, e como é que a gente vai ter a ousadia de querer habitar em mundos celestes se a gente não saiu nem do mundo de provas e expiações, né? A gente nem saiu ainda, está aqui capengando, tropeçando no mundo de provas e expiações. Ai meu Deus, toda hora eu erro isso. Estou aqui, né? Não, estou mais. Já estou aqui. É necessário, portanto, recordar que a existência humana é oportunidade preciosa no aprendizado para a vida eterna. Então, olha que conselho, que recado, que chamamento que Humberto de Campos faz para nós. É necessário recordar que a existência humana é oportunidade preciosa no aprendizado para a vida eterna. A gente não vai aprender a viver a vida eterna lá, a gente vai aprender aqui e agora. Ensina-nos aqui que os espíritos protetores e perturbados, nobres e mesquinhos, podem ser encontrados nos planos visíveis e invisíveis, sim, porque quando a gente parte para o mundo espiritual, a gente carrega a mesma personalidade que a gente tem agora, né? Se a gente é uma pessoa boa, se a gente é uma pessoa amável, se a gente é uma pessoa humana, se a gente é humilde, então a gente vai para o mundo espiritual levando essas nossas características, essas nossas conquistas, né? Agora, se a gente é uma pessoa do mal, uma pessoa ruim, a gente vai levando também essas mesmas características. Como ele disse lá atrás, não é porque morreu que virou santo. Continua do mesmo jeitinho que a gente é, né? Porque a gente não procurou se modificar enquanto a gente está aqui, né? Aproveitando, como ele está dizendo, o aprendizado precioso para a vida eterna. Cada criatura humana tem a sua cota de direitos e deveres, de compromissos e possibilidades. Zonas felizes e desventuradas permanecem nas consciências, na multiplicidade de condições mentais dos espíritos eternos. Tanto na terra como no céu, a responsabilidade é a lei, né? A responsabilidade é a lei. Então somos nós que somos responsáveis por tudo que a gente fizer, tudo que a gente conquistar de bom, tudo que a gente conquistar de ruim, também nós temos a responsabilidade de nos melhorarmos, porque essa é a lei.
A responsabilidade é nossa, não é dos benfeitores, né? Como eu disse lá atrás, a responsabilidade é nossa. Somos nós que vamos dar 1 passo, 2 passos, 10 passos, quantos passos forem necessários para a nossa melhoria. Porque é de lei, né? Nesse quadro de observação, o Consolador é a escola divina destinada ao levantamento das almas. Nesse quadro de observação, o Consolador, né? Quem é o nosso Consolador? O Espiritismo. Então, o Espiritismo é a escola divina, destinado ao levantamento das almas. Por quê? Porque traz todas essas informações para a gente. A gente tem uma infinidade de obras explicando tudo isso e a gente vem aqui ainda com uma obra especialmente para nós, dirigidas a nós por Humberto de Campos, deixando bem claro para nós qual é o nosso proceder, qual é a nossa tarefa enquanto estamos aqui na Terra. Fazer o bem, amar ao próximo como a si mesmo, orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Então, é isso que a gente tem que aproveitar para fazer agora. Então, urge, pois, que os espíritos se despreocupem do espiritismo dos mortos para colocar acima de todas as demonstrações verbalistas o espiritismo dos vivos na eternidade. Então já não é sem tempo, né, que a gente deixe de muitas demonstrações verbalistas e a gente entenda que o espiritismo dos mortos e dos vivos na eternidade são as mesmas coisas. Dentro de cada aprendiz há um mundo a desbravar. Dentro de cada um de nós há um mundo a desbravar. Porque cada um de nós é único. Cada um de nós pensa de um jeito. Cada um de nós crê de um jeito. Cada um de nós aceita essas verdades de uma forma, de um jeito. Tanto que tem muita gente que diz assim, espiritismo é coisa do demônio. Né? Então, é o seu conceito. É por isso que ele diz, tem um mundo a desbravar. Esses que ainda pensam dessa forma, né, precisam... Com o espiritismo inteligente, cada um tem o seu mundo. E aqui essa individualidade é que vai transformar cada um de nós. Né? Você compreender que as leis divinas, compreender o espiritismo, para a gente se modificar. Através delas. Através nas nossas leituras e principalmente na nossa reforma íntima, né? Principalmente na forma íntima, porque tem muita gente que pensa, eu já li 500 livros, mas e daí? Se não se modificou nem 1 milímetro, não valeu de nada. A Terra é também a grande universidade. Por que a Terra é a grande universidade? Porque ela é na convivência conosco que nós vamos nos aprimorando, que nós vamos nos aperfeiçoando. Então, a Terra é a grande universidade que nos ensina tudo, né? Nos ensina a ser bom e a ser mal, nos ensina as coisas boas e as coisas ruins. Ninguém despreza a luta, o sofrimento, a dificuldade, o testemunho próprio, a luz e o bem, a sabedoria e o amor, a compreensão e a fraternidade, o cérebro esclarecido e as mãos generosas dependem do esforço pessoal antes de tudo. Parece que Humberto de Campos, né, nessa mensagem, ele pegou assim tudo que a gente precisava ouvir, né, tudo que a gente precisa aprender, e chamou a atenção e disse, olha, acorda, a hora é essa, né, o momento é esse, vamos para frente.
Não vamos ficar sonhando em ser espíritos gloriosos. Vamos aproveitar a universidade que estamos cursando para colocar os nossos conhecimentos em prática. O sol ilumina o mundo, a chuva fecunda a terra, a árvore frutifica, as águas suavizam a aridez do deserto. Mas o homem deve caminhar por si mesmo, né? Por que que Deus deixou que a luz, o sol ilumine o mundo, a chuva fecunde a terra e o homem tem que caminhar por ele próprio? Porque Deus deu uma coisa muito importante ao homem: o livre-arbítrio, o amor, a inteligência, né? Deus deu tudo isso para o homem. Então ele não precisa que a natureza resolva as coisas por ele. Ele tem meios, né? Deus deu a ele meios de caminhar com seus próprios pés. É só ele tentar se equilibrar e caminhar no sentido que ele escolheu, né? Por isso o livre-arbítrio. As maravilhas e dádivas da natureza superior não eximem a criatura da obrigação de servir com o Cristo para Deus. Essas maravilhas todas, do sol, a chuva, a terra, as árvores, as águas que suavizam a aridez do deserto, não eximem o homem da sua obrigação de cuidar de cada coisa da natureza, né? Cuidar do sol, cuidar da chuva, cuidar da terra, das árvores para frutificarem. Então é nossa obrigação cuidarmos de nós e também de todos os elementos da natureza. Tanta gente, né, derruba árvores, faz um deserto enorme para poder ter dinheiro, para poder ter poder, esquecendo que é nossa obrigação cuidar, né, de todos esses elementos da natureza. Desperdiçar água sem necessidade, polui o solo, polui o ar, né? As águas, mata os bichinhos, né? Tudo isso a gente faz esquecendo que a gente tem que seguir com o Cristo para Deus, porque Cristo trouxe para nós todos esses ensinamentos, né? E é através disso que a gente vai chegar a Deus. Quando tantos companheiros dormem esquecendo o serviço ou contendem por niarinhas copiando impulsos infantis, trago-te, leitor amigo, essas reportagens despretensiosas, lembrança humilde de humilde noticiarista desencarnado. Então a gente deixa de bobagem, a gente deixa de estar brigando por ninharia e vá se atentar para esses ensinamentos desse noticiarista desencarnado. A gente perde tanto tempo brigando por coisas inúteis, quando o que é útil a gente deixa para lá. Na outra encarnação eu resolvo. As experiências relacionadas nessas páginas singelas fala eloquentemente de nossas necessidades individuais, né? Ele abre esse livro com essa página maravilhosa, falando de forma eloquente, como ele diz, das nossas necessidades individuais. Não devemos continuar na condição de meros beneficiários da casa de Deus, porque muita gente só quer receber os benefícios de Deus. Ah, meu Deus, me ajuda nisso. Ah, meu Deus,
me facilita, me faculta aquilo. Ah, meu Deus, eu preciso tanto comprar um carro, eu preciso tanto trocar um celular por um celular novo. Ah, meu Deus, eu quero uma televisão de 150 polegadas. Ah, meu Deus, me ajuda a comprar. Então, a gente vive num mundo rodeado de coisas materiais e a gente quer, né, se beneficiar, que Deus nos presenteie com essas coisas materiais, esquecendo que a gente está aqui na universidade, a gente está aqui na terra para aprender, para se melhorar, para evoluir. Porque, como ele disse anteriormente, a nossa evolução acontece aqui, através das nossas obras. Então, a providência nos oferece tesouros imperecíveis. Como eu já falei, a providência nos dá saúde, nos dá inteligência, nos dá os órgãos dos sentidos, para que a gente veja, ouça, se locomove, enfim, dá tudo para a gente. Agora, a gente é que não sabe aproveitar. O pai repartiu a herança com magnanimidade e justiça. Não há filhos esquecidos e todos somos seus filhos. Então, todos recebemos a nossa cota de inteligência, de amor, de carinho, né, de fraternidade. Todos recebemos essas cotas. Agora, o que a gente faz com ela, cabe a cada um de nós dar o destino a ela, através do nosso livre-arbítrio. Trazendo-te, pois, meu esforço valioso, feito de coração para corações. Achei lindo também isso, né? De coração, do coração dele para os nossos corações. Termino afirmando que essas reportagens são reais e que, se os nomes das personagens obedecem à Convenção da Caridade Fraternal, aqui não há ficções e coincidências. Cada história representa um caso individual. Já estou curiosa para saber, para ver as minhas histórias. No imenso arquivo das experiências humanas para a compreensão da vida eterna. Pedro Leopoldo, 8 de dezembro, olha, no meu dia. 8 de dezembro de 1942, Humberto de Campos. Muito obrigado, Humberto de Campos, né? Por abrir os nossos olhos, né? Abrir os nossos olhos, trazer essas realidades, trazer essa mensagem tão maravilhosa para a gente no nosso dia de hoje. Com certeza, porque pelo prefácio a gente já viu tudo. Então, muito obrigado, amigos, pela oportunidade, obrigado aos internautas, um bom dia para todos e vamos seguir, né, bebendo nessa fonte de Humberto de Campos, de conhecimento e de amor. Muita paz a todos. De coração para corações, né? Amém.